Veja que até aqui vocês já aprenderam vários comandos. Movimentar a peça, mudar o seu tamanho, girar, desfazer uma ação que você não gostou, alinhar peças, unir. Agora nós vamos aprender a explorar mais propriedades de um objeto. Então vou arrastar um cubo aqui para o meio e eu poderia redimensionar ele, vou utilizar ele para fazer como se fosse a grama do meu desenho. Vou trocar a cor para verde escuro e eu quero deixar ele com 1 milímetro de altura, 125 de largura e 125 de comprimento. Eu poderia mudar isso como a gente já aprendeu, ou posso utilizar as próprias propriedades do meu objeto para alterar isso. Então vou colocar a altura de 1 milímetro, largura de 125, comprimento de 125 também. Vou arrastar aqui para o meio, mais ou menos. Vou selecionar agora só os edifícios. Percebam que foi selecionado também a base, vou utilizar o Shift para desselecionar ele. E vou arrastar a minha casinha mais para o centro. Percebam que ela está sobreposta com a grama, e eu gostaria que ela ficasse sobre esse objeto. Então, clicando a tecla C, clicando aqui nesse comando cruzeiro, ele me permite colocar um conjunto de peças ou uma peça sobre a face de outra peça. E nesse caso, eu vou colocar sobre o plano. Então pronto, a minha casinha, os meus edifícios, eles estão sobre a grama que eu desenhei aqui também. Vamos colocar algumas árvores nesse desenho. Vou colocar aqui um cilindro. Perceba que ele já está sendo colocado sobre o meu plano. Se eu quisesse colocar ele em outro lugar, é só eu ir arrastando que o software entende onde eu estou desejando colocar a minha peça. Vou colocar ele aqui do lado da casinha. Vou trocar o diâmetro dele para 5 milímetros, utilizando o Shift aqui para manter a proporção. Trocar a altura para 10 milímetros. Vou deixar com a cor marrom. E agora eu vou colocar a copa da minha árvore. Vou colocar utilizando uma caixa, vou colocar aqui em cima. Trocar a cor para verde claro. E aí vocês percebem que nessas opções aqui, eu tenho essa opção raio e etapas. O que será que acontece se eu mexer nisso aqui? Quando eu clico no raio, eu arredondo os cantos da minha caixa, do meu cubo. Então posso até mesmo chegar numa esfera de tão arredondados os raios. Então vou mexer aqui um pouquinho, vou deixar aqui perto de 8. Quando eu mexo em etapas, se eu diminuo as etapas, o meu objeto ele fica mais com cantos vivos. Isso aqui define qual suavidade das curvas de um objeto. No computador não existem curvas perfeitas, vão ser sempre, se a gente olhar de perto aqui, pequenas superfícies planas. Quanto maior o número de etapas, mais superfícies planas são utilizadas para definir o meu material. A peça fica mais suave, mas também vai ficar mais pesada computacionalmente, pensando na impressão. Então vou deixar aqui em torno de 8 milímetros de raio e 4 etapas, para dar um aspecto um pouco mais segmentado na minha peça. Vou selecionar o tronco e a copa e vou utilizar o comando alinhar para deixar bem alinhado aqui na vertical, na horizontal, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, reparem que deixei minha árvore alinhada ali. Agora que você já aprendeu a fazer uma árvore, vamos selecionar a árvore, só ela e o tronco, ou copiar e colar outras árvores no meu desenho. Cada objeto que eu coloco no meu desenho,
ele tem opções diferentes que eu posso explorar. Então, por exemplo, o cilindro ele me permite deixar ele com chanfro e também tornar ele mais ou menos suave. E o número de lados dele. Então, o número de lados também deixa o cilindro mais ou menos suave. Similar para a esfera, eu posso mudar a suavidade da superfície dela, deixar ela mais ou menos segmentada. Cada objeto que eu adiciono, ele tem opções específicas. Então, por exemplo, para o cone, posso mudar a altura dele, o raio da base, o raio superior. Então, isso aqui me permite criar um tronco de cone, por exemplo, e peças das mais variadas. Então, cada peça ela tem as suas propriedades. Então, eu troco o número de lados da pirâmide. Cada peça ela tem propriedades únicas. Então, isso aqui é algo para vocês explorarem nos seus desenhos. Então, o diâmetro aqui do meu tubo, o raio dele, a suavidade, né, o número de lados e etapas. Cada objeto me permite explorar algumas variações. Então, com essas formas básicas e as suas opções, eu consigo criar muitos objetos diferentes. Prismas, escolho o número de lado deles, se eles têm chanfro ou não. Estrelas, quantas pontas eu quero na minha estrela. O raio da estrela também. Vocês podem perceber que tem várias formas. Apagando elas, só para vocês verem que existem, para cada objeto que eu adiciono, existem opções específicas.